Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um módulo do treinamento de Gente Mais. A gente vai falar sobre a extração do caldo da cana-de-açúcar. Hoje a gente vai então estudar um pouquinho sobre as moendas e os difusores. Meu nome é Juliana, sou professora e vou estar aqui com vocês um pouquinho. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a cana-de-açúcar, tá? Fazer uma introduçãozinha aí bem rápida. Bom, então a cana-de-açúcar, a gente pode separar ela em duas partes. 12,5% dela é constituída de fibras, tá? Na parte dura, a gente tem, então, a casca e o nó. 25% do peso da cana, tá? Aonde 75% dessa massa é fibra e 25% é o caldo, totalizando então 20% do caldo da cana. A parte mole, fica ali na região dos entrenós, tá? 75% do peso da cana, aonde 8% só é constituído de fibra e 92% é constituído do caldo. Tá? Totalizando então 80% do peso do caldo da cana. Na etapa da pós-produção são abordados os aspectos relacionados à agroindústria da cana, como o processamento da cana-de-açúcar, o açúcar e o álcool, logística e transporte, os insumos e os equipamentos, gestão industrial, avanço tecnológico e as pesquisas, desenvolvimento e inovação. Na pós-produção, além da colheita, são realizadas também atividades de pós-colheita, como a automação e o controle de operações, a manutenção e análise de equipamentos, sistema de gestão operacional para otimização dos processos de produção e de transporte. Estão previstas também as atividades que envolvam o desenvolvimento das pesquisas tecnológicas para a expansão da cultura da cana-de-açúcar, sobretudo para o aumento da produtividade da cultura canavieira. Bom, aqui nessa imagem a gente tem as principais etapas de toda a cadeia produtiva da indústria do sucro-alcooleira, tá? Desde lá da primeira fase, onde chega a cana, tá? 1.000 toneladas, e aí passa pelo processo, então, da lavagem, da moenda, clarificação, a decantação, a evaporação, cozimento, tá? Cristalização, até a nossa última parte ali, tá? Onde já sai todo o nosso produto pronto. Nós vamos estudar ela com calma, ver uma por uma, tá? Com todo aí cuidado e com muita calma, e ao final de tudo a gente tem aí algumas questõezinhas, né, pra gente rever e para ver se ficou tudo bem claro. Continuando então, vamos entrar então a falar sobre a extração do caldo, né, da cana. A extração da cana, ela consiste no processo físico de separação do caldo da fibra, né, que é o bagaço, sendo feito fundamentalmente por meio de dois processos, o de moagem e ou a difusão. Na extração por moagem, a separação é feita por um processo mecânico, tá? Dos rolos da moenda sobre o colchão de cana desfibrada. Na difusão, a separação é feita pela lavagem da sacarose, que é adsorvida ao colchão da cana. Os processos mais antigos da extração do caldo, lá no tempo do Brasil colonial, por exemplo, era feito pelo processo da moagem da cana inteira, tá? Então, nesse método, havia uma baixa extração desse caldo. Então, houve-se a necessidade de ir melhorando, né, tecnologicamente, com técnicas novas e mais avançadas. Hoje, né, atualmente a moagem é feita através da cana desintegrada, assim consegue extrair mais caldo. A extração da cana apresenta duas fases, que é o preparo da cana e a extração do açúcar. Esses processos serão detalhados a seguir.
Então aqui a gente tem, ó, a cana intensamente picada e desfibrada chega às moendas por meio de um alimentador vertical, chamado de chute Donnelly. Na primeira figura aqui, na figura 2, ó, a gente tem um esquema já da moenda, ó. Então a gente pode ver a primeira parte, a cana já chegando ali pela esteira, entra na primeira parte, tá? Ali na figura 3 a gente já tem, ó, um alimentador, tem uma imagem mais detalhada do alimentador chute Donnelly, tá? Aonde então a cana, ela vai descer, né? Ela vai descer aí por gravidade, vai chegar até esses rolos, tá? Que a gente tem ali na parte final. A gente vê 4 rolos, né? E aí, ao longo de toda a peça, tá? Que a gente vai, onde vai extraindo, vai tendo a purificação, a extração, né, do caldo e a separação da massa, né? Na bagaceira ali. Então, a gente tem algumas dessas partes, elas são divididas entre 4 ou 6 ternos, tá? Na figura 2, então a gente está vendo a imagem de 6 ternos, tá? Onde a primeira parte, onde recolhe, é o caldo primário. Bom, cada conjunto de rolos de moenda, montados numa estrutura denominada castelo, tá? Constitui um terno da moenda, como eu falei para vocês. O número de ternos utilizados no processo de moagem varia de 4 a 6, tá? Relembrando aí um pouquinho. E cada um deles é formado por 3 cilindros principais, denominados cilindros de entrada, e o cilindro superior e cilindro de saída. Então tá, os componentes básicos então de um terno de moenda. A gente tem a base da moenda, os castelos, que é essa estrutura mais alta aí, que sustentam os cilindros esmagadores, os mancais, que são peças destinadas a suportarem os eixos das moendas e assentadas nas fendas dos castelos, a bagaceira, que mantém os frisos limpos para facilitar a condução da cana, os pentes, que servem para manter os frisos limpos, e os rolos. A figura 4, então a gente tem uma vista geral das moendas aí da cana-de-açúcar. Normalmente, as moendas contam com um quarto de rolo, denominado rolo de pressão, que melhora a eficiência da alimentação. A carga que atua na camada do bagaço é transmitida por um sistema hidráulico que atua no rolo superior. Com o aumento da capacidade da moagem, vinda do preparo da cana, é necessária a instalação do rolo de pressão, cuja finalidade é manter constantemente o fluxo de alimentação da moenda. A cana desfibrada chega à primeira moenda, onde recebe a primeira compressão entre o cilindro anterior e o superior, e em segunda compressão entre o cilindro posterior e o superior. Tem-se, pois, um caldo conhecido como caldo primário, como eu já havia dito para vocês. O bagaço resultante segue pela esteira intermediária para o segundo terno da moagem, recebendo novamente 2 pressões. Então, esse processo ele vai se repetir de 4 a 6 vezes, de acordo com o tamanho da máquina e o processo todo, tá? Os esmagamentos se sucedem para os ternos seguintes. O bagaço final sai com umidade em torno de 50% e segue para as caldeiras, onde se produz um vapor que será consumido em todo o processo e no acionamento das próprias moendas. Aqui a gente tem uma imagem, ó, da moenda, tá? Onde passa o bagaço da cana, onde já vai sendo extraído, tá? Já é aí uma parte final. Os esmagamentos se sucedem para os ternos seguintes. O bagaço final sai com umidade e segue para as caldeiras onde se produz o vapor.
como já dito, ele vai ser consumido em todo o processo, tá, das próximas passagens pela moenda. Durante a passagem do bagaço de uma moenda para outra, realiza-se então a embebição, ou seja, a adição de água, tá? Que vai estar na figura 3, ou caldo diluído, com a finalidade de se aumentar a extração de sacarose. O uso correto envolve a quantidade de água, a localização, o modo de aplicação e a temperatura. A classificação da embebição pode ser simples, tá? Quando acrescenta-se água ao bagaço após cada moenda, pode ser composta, acrescentando-se a água e caldo diluído ao bagaço, tá? E com recirculação, quando se desvia parte do caldo extraído pelo terno para embeber o bagaço e ser processado no próprio terno. E outra parte do caldo embebe o bagaço que será processado pelo terno interior. Então, ela fica como uma reciclagem, né? Um reuso, então, que é feito. Os 3 cilindros que compõem a moenda são posicionados de forma triangular. Os cilindros inferiores trabalham rigidamente em suas posições, enquanto o superior trabalha sobre o controle de uma pressão. As moendas são acionadas por turbinas a vapor. Então, aqui na figura 6, a gente tem a adição da água, ó, otimizando a extração da sacarose. A eficiência de um terno de moenda pode ser medida por 2 parâmetros, que é a capacidade e a eficiência da extração. Entende-se por capacidade de um terno de moagem a quantidade de cana moída por unidade de tempo. O termo eficiência, de extração refere-se à quantidade de sacarose extraída da cana pelas moendas. No Brasil, a eficiência da moagem chega a 98%, tá? E os controles são o pincel, que são definidos entre 80% e 85%, tá? Na horizontal, e 90% a 92% na vertical. A curva de Brix, os cálculos tecnológicos, onde entra extrações relativas, individuais e totais, as curvas de umidade do bagaço, a extração do caldo do primeiro termo. Alguns fatores que afetam a capacidade da moagem são o preparo da cana, a eficiência de alimentação da moenda, o tamanho e o tipo dos cilindros da moenda e a regulagem da bagaceira. A extração de um conjunto de moendas indica a fração ou porcentagem do açúcar contido na cana, que efetivamente aparece no caldo primário ou misto. O restante é perdido no bagaço. Aí então a gente tem aqui, ó, na prática, nós temos a cana processada mais a água da embebição é igual ao caldo misto mais o bagaço gerado. Tudo isso em toneladas hora. Onde a moenda com 92% de extração e o bagaço com 8% de açúcar. A extração do caldo por difusores, e aí agora a gente tem uma introduçãozinha, a gente falou um pouquinho até agora sobre a moagem, tá? Então agora a gente vai passar aí pela extração do caldo pelos difusores, né? Que é uma técnica mais nova. Somente após a Segunda Guerra Mundial, por ocasião de reconstrução da indústria açucareira europeia, se introduziu o conceito da difusão contínua, que os fabricantes europeus tentaram adaptar à indústria da cana-de-açúcar após 1950. Esses difusores, na verdade, eles eram usados na extração do açúcar da beterraba, tá? A beterraba, ela possui... a casca ela é menos resistente, ela tem menos lignina.
Então, como transferiu o açúcar, né, passou a ser processado através da cana, tentaram fazer o uso, né, adaptar o uso desses difusores, tá? Que na verdade são lixiviadores, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para o uso, para a extração do caldo da cana-de-açúcar. E tem dado certo. Bom, Hugot, um dos maiores autoridades em tecnologia açucareira, mencionava nos anos de 1970, aí eu extraí um pedacinho aqui, ó, da fala dele. A moenda é um equipamento bárbaro, gasta uma quantidade tremenda de energia para extrair o caldo de cana, um consumo fora de proporção ao resultado obtido. Qualquer que seja a potência aplicada, é reconhecido como uma certa proporção do caldo ou do líquido contido na cana não pode ser extraída por pressão. Apesar de que a pressão é aplicada repetidamente e do artifício da imbibição, este é um defeito inerente ao equipamento que põe a extração por moendas em uma posição inferior. Então, o que ele queria dizer aqui? Ele estava explicando no seguinte, que pelo processo da moenda havia uma perda desnecessária, tá, de caldo, que poderia ser extraído de uma maneira mais eficiente, e também do impacto gerado, tá? Porque nessa produção toda, né, havia alguns impactos que eram causados na natureza por essa perda. E também o impacto, o uso de água desnecessária, entendeu? E aí, então, eles foram adaptando aos difusores. A difusão, ela consiste na condução da cana em aparelhos conhecidos, como o próprio nome já diz, difusores, né? A fim de que a sacarose adsorvida ao material fibroso, seja diluída ou removida por lixiviação ou lavagem, num processo de contracorrente, tá? Então, o que acontece? A cana sobe de um lado e a água entra por outro. Então, fazendo esse encontro, essa lavagem, aonde todo o caldo, né, vai saindo. Então, há um aproveitamento maior nessa quantidade aí de caldo que a gente vai poder fazer o uso mais para frente, né? Continuando aqui. Visando reduzir a quantidade de água necessária, é feita uma operação do retorno do caldo diluído ou extraído. Assim, ao final da operação, quando o bagaço se apresenta exaurido ao máximo, faça a lavagem com água fresca. O líquido obtido dessa lavagem, contendo alguma sacarose que se conseguiu extrair do bagaço, é usado na lavagem anterior, por ser um pouco mais rico, e assim sucessivamente. Esse retorno pode ser efetuado de 5 a 20 vezes, dependendo do grau de esgotamento desejado. Na figura 7, a gente tem então o esqueminha do difusor, ó. A setinha laranja mostra a entrada da cana, tá? A água, o processo de embebição, tá mostrando ali pela flechinha azul, a água entra por cima, passa então por toda a cana, o bagaço segue o fluxo, né, da seta ali por onde a cana entra, o caldo, como ele vai de encontro, né, a contracorrente que a gente fala, desce logo abaixo da entrada da cana, e esse processo, ele vai aí de 5 a 20 vezes, como se fosse um processo de reciclagem, né, um ciclo, na verdade, né? Então, ele extrai ao máximo todo o caldo desse bagaço, dessa cana que acabou de entrar ali na bagaceira. O interesse dessa técnica se deve pelo bom desempenho, então, na extração, tá? Como eu já havia dito para vocês, ela é proveniente lá da beterraba açucareira. Então, eles trouxeram lá dos tempos, tá? Lá dos tempos antigos, quando o açúcar ainda era feito, extraído apenas da beterraba, né, que era na indústria europeia, que era feita, tá, foi trazida depois, na época do Brasil colonial, até começar a fazer o uso da cana-de-açúcar, tá? Uma menor eficiência das moendas, tá? Menor índice de extração
e o bagaço úmido, tá? Que é utilizado na caldeira. A extração do caldo por difusão, ela também é pregada pela lixiviação, a lavagem, que é feita com água quente, tá? A embebição é composta, pode ser utilizada, então, o difusor e a moenda nesse caso. A percolação, que é a maceração, passa um líquido através de um meio para extrair substâncias desse meio. A eficiência da extração está ligada à constituição e o preparo da cana, tá? Com a utilização dos difusores, obtém-se eficiência de extração na ordem de 98%, tá? Lembrando que lá nas moendas a gente não conseguia toda essa porcentagem, a gente sempre estava um pouquinho a menos. Contra os 96, tá? Conseguidos na extração da moenda, tá? No máximo 96, vai de 90 a 95, em alguns casos chega-se até os 96. Conseguidos com a extração, então, pela moenda. E os tipos de difusores utilizados são os difusores oblíquos, os DDS, os difusores horizontais, o BMA e o DSMET, os difusores circulares, que é o Silver, tá? Que é o circulador horizontal, e o Saturno, que é o circular vertical. No Brasil é usado o difusor horizontal, difusor horizontal. A seguir a gente tem relacionado aí algumas vantagens do uso desses difusores. O baixo custo da manutenção, o baixo custo do consumo de energia, a obtenção de um caldo mais puro, a alta extração da sacarose, num nível aí de até 97%, e um menor desgaste. Limitantes ao bom desempenho. A quantidade de cana ou bagaço processado por hora, então, pelo difusor, é menos tempo, tá? Que de passagem de cana. Não dá para se passar cana na mesma quantidade da moenda, tá? Porém, ainda o custo-benefício é interessante. Qualidade da matéria-prima, tá? Então, assim, não é a cana, ela não pode ser uma cana muito dura, a casca não pode estar muito resistente, porque senão não consegue se extrair o esperado, tá? E também pode dar problema e aí causar mais manutenção na máquina. O índice de preparo da cana adequado, tá? Tá ligado então na qualidade da matéria-prima, tá? Isso também interfere solo, o clima, tem tudo a ver com a produtividade da matéria-prima, né? A cana, ela está num ambiente, né? E esse ambiente, então, natural aí dela, ela precisa estar de acordo para que influencia na planta. Então, a gente tem aqui a profundidade do leito da massa fibrosa, tá? Tempos do ciclo de difusão, a quantidade de água da embebição, a quantidade e qualidade do caldo de retorno, lembrando lá aquele ciclo de 5 a 20 vezes, né? Que pode se retornar para extrair o quanto se puder de todo o bagaço, né? A temperatura e o pH da difusão, que também deve ser regulado aí dependendo, e o número de retornos, tá? O número de retornos ligado lá aos ciclos de 5 a 20. Bom, aqui a gente tem algumas imagens, ó, tá? Algumas ilustrações. A figura 8 a gente tem o difusor DDS, tá? Ele é um difusor, então, na diagonal, tá? Depois a gente tem, na figura 9, o difusor 2 também, tá? É um SMET, ele já é na horizontal. E a gente tem aí algumas legendinhas explicando cada parte. E por último aqui, ó, a gente tem o esquema do processo de difusão do caldo. Então a gente tem a parte onde a cana entra toda desfibrada já, porque ela já passou por um processo, né, de corte, de quebra através das facas. Ela é então depositada, né, ali na primeira parte. Depois a gente tem
a primeira parte ali onde vai ter o caldo misto. Então, depois os próximos processos que a gente vai ver, onde se coloca o leite de cal, depois a gente tem a parte da recirculação do caldo, né, que é justamente para a gente conseguir fazer toda essa extração do caldo. Aí depois a gente tem a prensa, a água de embebição, que entra pela parte de cima, lá 86 graus Celsius, tá? Então depois a gente já tem, nesse processo, ele já sai um negaço, que a gente chama, tá? Com uma umidade aí de 80%. E então a gente tem o vapor vegetal, que ele vai ser recolhido e vai ser utilizado também para energia, tá? Para gerar energia, então, na indústria. Bom, o processo da fermentação, a destilação do caldo, exige cuidados mínimos que garantam a qualidade do processo e evitem o problema na centrifugação do vinho ou na destilação. Pessoal, chegamos aí ao encerramento do módulo sobre extração do caldo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato pelas nossas redes sociais e até breve. Tchau, tchau!